Deputados da chamada bancada da bala reagiram contra a medida que modera o uso da força pela polícia. Carol Rosito chega ao vivo com a gente e traz detalhes desse assunto que acabou sendo tomado ali por essa trágica coincidência desse caso absurdo ocorrido na véspera de Natal no Rio de Janeiro. Mas a sua informação ao vivo de Brasília, Carol Rosito, boa noite. Oi, Yuri, boa noite para você, boa noite a todos. Desde que o presidente Lula, então, publicou o decreto no Diário Oficial da União, o Congresso, mesmo em recesso parlamentar, segue reagindo, né, e disparando críticas a essa decisão que a bancada da bala, como você dizia, os deputados de oposição estão criticando, dizendo que foi uma decisão tomada única e exclusivamente pelo Executivo, que faltou um diálogo ali, abrir esse debate com os parlamentares, com a Câmara, com o Senado e também um debate público. Então, como uma forma de resposta, os deputados, por exemplo, do PL já estão providenciando ali, estudando uma espécie de projeto de decreto legislativo para derrubar a decisão que foi publicada no Diário Oficial da União e que tem assinatura também do ministro da Justiça. A ideia seria anular a iniciativa do Executivo para manter, então, essa autonomia dos estados em relação às suas ações, né, as suas abordagens policiais. Claro que a gente está no recesso parlamentar, então esses parlamentares vão aproveitar esse período para tentar convencer também outros parlamentares, outros deputados a aderirem a essa iniciativa para, na volta do recesso, a partir de fevereiro, discutir esse assunto dentro das comissões devidas, né? Houve também uma forte reação de governadores da oposição. A gente viu manifestação, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, dizendo que o que o governo fez foi uma espécie de chantagem explícita, já que os estados não são obrigados a aderirem ali a essas normas, porém, caso não façam, podem sofrer sanções, né, perdendo ali recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional também. Então, Ibanez Rocha, nesse mesmo sentido, dizendo que é uma medida, por exemplo, inconstitucional. Hoje, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também se manifestou por coincidência, né, Yuri, ou não, uma infeliz coincidência, no dia que acontece o caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, no caso da menina, da jovem de 26 anos que foi baleada. E aí o governador do Rio de Janeiro também dizendo que vai acionar agora o Supremo Tribunal Federal contra essa decisão tomada aí pelo Executivo. Vamos lembrar que o Ministério da Justiça ainda tem um prazo de 90 dias, viu, para regulamentar essas práticas que, segundo o decreto, prioriza técnicas ali não letais, pedindo que as polícias, né, a segurança pública utilize como último recurso o uso, por exemplo, de armas de fogo. A gente segue acompanhando, viu, os desdobramentos aqui de Brasília sobre esse decreto do presidente Lula, a repercussão também dos deputados. A gente tem uma entrevista que aconteceu mais cedo aqui na CNN, trazendo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal falando sobre o caso da menina no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. A gente precisa entender o processo disciplinar. Para que serve o processo disciplinar? Chegar à verdade real dos fatos. Essa verdade real dos fatos, dentro de um limite de processo apuratório, que a gente sabe que tem percalços ali, mas ele vai ser apurado, nós chegaremos a essa verdade real dos fatos e dentro do limite da responsabilidade de cada um, dentro do evento, será responsabilizado dentro do limite da culpa de cada um, como determina a lei. Defendo todos os dias que a atuação policial é dentro do autorizado pelo limite legal. Saiu do limite legal, é qualquer outra coisa, menos atividade policial. Nós defendemos que não se combate crime cometendo crime. A Polícia Rodoviária tem como princípio a defesa à vida. E nós vamos sempre prezar pela defesa da sociedade. A polícia não pode ser elemento de risco à população. Jamais.